Olá, amantes da filosofia e do conhecimento, enfim, e da paz em geral entre os povos e das pessoas. Hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente do que, enfim, quem conhece a minha conta aqui percebe, a filosofia de tudo, que os vídeos são um pouco mais bem-humorados, enfim, alguns mais, outros menos. Mas eu estava dando uma olhada, uma pesquisada em relação a um problema que tem ocorrido e que eu já identifiquei como uma apropriação cultural. Enfim, existe um lado psíquico disso, sabe? E eu vou me ater ao lado psíquico, porque assim, eu não conheço muito bem, eu admito assim, a minha completa ignorância em relação às religiões de matriz africana. Conheço algumas poucas coisas, enfim, mas conheço muito pouco. Mas eu tenho visto que assim, ocorreu um fato que é relacionado a cemitério, né? Eu tenho visto muito aparecer na timeline, aparecer nos lugares tal, sobre cemitérios, pais de santo, ou pessoas fazendo uma crítica ao que está acontecendo e dizendo que isso pode gerar resultados negativos. Eu não sei a que ponto. Eu vejo a preocupação de pessoas do candomblé ou enfim, de religiões de matriz africana com essa questão do cemitério. Eu percebi isso. E aí eu queria colocar uma coisa que talvez não esteja sendo percebida. Eu falei de apropriação cultural, né? Pois é. Um dos maiores apropriadores culturais, um dos maiores ladrões culturais, e isso vem dos anos 80, 90, é Macedo. Todo mundo assim já intui, né, e tal, mas não sabe a que ponto isso chega. Porque o que acontece? Quais são os... E aí isso vai se capilarizando nas seitas, nas menores, porque você tem Macedo como grande ícone, você tem Malafaia também, mas não é a praxis, não é o modus operandi de Malafaia, é um pouco diferente. O modus operandi dele é mais político, por assim dizer. Não que o de Macedo não seja. Macedo tem uma visão política, talvez até mais acurada do que Malafaia, muito mais esperto nesse sentido do que Malafaia. E aí que está a questão, a apropriação cultural das palavras. Porque são pessoas que, geralmente, têm uma origem em religiões de matriz africana e aí entram no sistema da Universal. Ou de seitas parecidas com a Universal, que utilizam do mesmo modus operandi, como, por exemplo, descarrego. É uma palavra muito utilizada no candomblé. Eu escuto direto, assim, percebi que é uma palavra muito utilizada. Descarrego, encosto, enfim. E aí você vê outras seitas menores que vão, enfim, você tem aí a Universal como seita maior e um espalhamento em seitas menores que fazem, por exemplo... Você já viu, você deve ter visto em várias redes sociais, o povo girando, tal, aquela coisa que assim tem muita semelhança estética com religiões de matriz africana. E aí é que está o problema. Eles pegam a estética de matriz africana, colocam não o evangelho está só na frente ali, Jesus Cristo é o Senhor, e acabou, entrou da porta para dentro, não tem evangelho também, não tem. O que tem é judaísmo antigo, enfim, é sionismo, é todo um retorno da lei do Velho Testamento e uma tentativa de acoplamento, de fazer uma síntese disso com as palavras utilizadas e, enfim, os conceitos das diversas religiões de matriz africana. E o que acontece? Depois de um tempo, isso tem um prazo. A maioria das pessoas... A ciclicidade da Universal é muito grande. Então entra muita gente, sai muita gente. E as pessoas que saem, elas saem muito
vamos dizer assim, espiritualmente falando, muitas sombras, porque a psique dela está muito presa à culpa, à contradição, enfim, eles percebem contradições no que é falado e no que é praticado, só um cego não vê. Por isso que o cara sai, quando ele vê que não aguenta, que é incapaz, e ele se vê como fraco. Então o que pode estar acontecendo é uma espécie de refluxo, porque, velho, eu garanto, um cemitério ou qualquer lugar do mundo tem mais luz do que dentro de um templo dessas igrejas aí, Universal e essas igrejas, enfim, que se apropriam culturalmente dos elementos de matriz africana. Em nome de um Deus que do hebraico, ou sei lá, não sei, um Deus assim, eu não sei que língua que utiliza essa palavra, se é o hebraico, o aramaico ou o grego, assim, que é Mamon, que é o Deus, que é o dinheiro, né? E é um culto, de fato, a Mamon. Existe, de fato, esse culto a Mamon. Então, tudo se volta para o poder. As pessoas entram querendo conquistar bens, sempre, quase sempre. Então, assim, ninguém vai para um Universal, por exemplo, é raro você ver. As pessoas estão querendo resolver o seu problema. Porque elas estão no estado de resolver o seu problema, elas estão em desespero. Então elas não conseguem enxergar outra coisa a não ser, eu tenho que resolver o meu problema. A mente está um pouco turva nesse instante. Aí entra. Aí no momento que sai, ela sai dessa treva, porque ali é o inferno. E aí acontecem manifestações de forma como se fosse um refluxo. Um refluxo. Essas pessoas tentam fazer o oposto. Então, tudo que estava relacionado àquilo onde ela presenciou, se havia algo de bom, ela quer destruir tudo. Ela quer ser a antítese do que ela foi dentro dessa seita. E para ser a antítese do que foi da seita, ela tenta ser radicalmente, é o efeito Molo. Depois ela vai vendo que, não, peraí, eu não preciso ser tão radicalmente contra tudo que eu fiz ali. Eu preciso me perdoar e me reconhecer que ali eu estava no estado de ignorância. E sair me fez bem. Mas a maioria das pessoas que sai ainda com desespero. Então elas saem buscando alguma outra forma. Então, se ali é treva, qualquer outro lugar é menos treva do que ali. Entendeu? E eu estou dizendo sim, ali dentro há muito mais trevas. No Templo de Salomão ali, né, aquele templo maravilhoso, bonito, né, todo cheio de... Ali dentro há muito, mas muito mais treva do que em qualquer cemitério que você puder imaginar. Garanto a você. Espíritos assim que querem a ética, a própria ética. Eu vou dar uma dica de leitura, inclusive. Leia A Ética Protestante e o Princípio do Capitalismo, de Max Weber. Ele explica ou seja, assim, o poder mais destrutivo do homem está justamente onde há mais concentração de capital. E é ali que há mais concentração de capital. Então ali é o cemitério. Você sai dali para um cemitério comum, é muito menos trevoso. Não que eu queira ir para... Eu não costumo ir para cemitério. Eu não vou para o cemitério. Eu vou querer saber lá de ver cemitério. Mas enfim, nem para a igreja. Nem para cemitério, nem para a igreja. Mas talvez seja esse o problema. Então, isso vai passar. Relaxa.